Olá, sejam todos bem-vindos ao Maya Linux. Eh, então, esse vídeo aqui do projeto aqui, a gente vai estar iniciando então a nossa janela da calculadora, tá? E o script main. No caso, a gente já criou então o arquivo main. Falta a gente declarar uma classe aqui e dizer que esse arquivo, ele vai ser o arquivo principal que vai ser executado por primeira instância dentro da hierarquia do Python, beleza? Quem assistiu uns vídeos anteriores, eu dei uma prévia sobre o Tkinter, né? E disse o que era os módulos e mostrei como funcionavam os módulos, como funcionava as classes, beleza? Vai ser a mesmíssima coisa nesse primeiro modo aqui, tá? Nesse primeiro arquivo. E no segundo também vai ser a mesma coisa, tá? Essa criação de classe, construtor, ela é sempre igual, ok? Então, primeiro, a gente precisa já importar algumas coisas aqui que vão fazer sentido para nós, tá? Nesse caso, eh, aqui eu vou estar importando o tkinter, porque eu vou fazer a janela principal ser uma janela universal para todos, tá? Para todos os painéis, por exemplo, visando todos os painéis de calculadoras que a gente pode ter. A gente pode ter uma calculadora simples, científica, financeira, de calculadora para programador, por exemplo, ok? Então eu vou estar criando uma janela aqui mesmo no arquivo main, tá? Principal, eu não vou estar criando um outro arquivo para referenciar uma janela gráfica, beleza? Como é que eu vou fazer isso então? Tá? Primeiramente a gente precisa importar aqui o tkinter, tá? As classes do tkinter. Para isso a gente precisa saber se a gente tem o tkinter instalado, ok? Para saber se a gente tem o tkinter instalado na nossa máquina, porque a gente vai precisar tanto aqui no nosso projeto que está com o ambiente virtual, quanto na nossa máquina, beleza? Para poder testar na nossa máquina depois, por exemplo. Como é que eu posso testar, né? A gente vem aqui, abre o terminal, a gente precisa estar com uma interface gráfica aqui, né? Um ambiente propício para isso, tipo KDE, Gnome, né? Um gerenciador de janela, enfim, a gente precisa ter acesso a janelas gráficas, tá? Seja elas voltadas para GTK ou para outros tipos aí, beleza? Então, primeira coisa, para saber se eu tenho o, o tkinter instalado, a gente digita o seguinte aqui, tá? A gente digita Python -m de módulo tkinter, beleza? Ó, tkinter. E eu vou dar Enter. Reparem que ele me retornou uma caixinha de teste aqui, tá? Uma janela de teste, onde a gente pode clicar aqui. A gente clicou aqui, ó, tá? Ele vai aumentando ali os colchetes. Tá funcionando o botão. A janela tá aqui, já tá abrindo a janelinha do programa para nós, do Tkinter, e a gente pode estar saindo então. Tá? Se apareceu isso para nós, a gente tem módulo instalado. Agora, por exemplo, eu vou instalar o Tkinter e aparecer alguma coisa assim, ó, tá? Se o Tkinter não tiver instalado, ele vai aparecer no módulo named Tkinter, beleza? Nesse caso, então, a gente pode estar vindo aqui com sudo apt search na nossa distribuição baseada aqui no Linux, por exemplo, no Debian, né? Search Python, tá? Vou buscar por Python ou procurar tkinter, né? Filtrando alguma coisa com Python, por exemplo, Python 3, tá? Vou digitar aqui minha senha aqui de busca aqui, né? Vamos ver se vai retornar alguma coisa. Ó, ele retornou aqui para nós, beleza? Uh, o modo
de instalação do Tkinter aqui para nós aqui é esse aqui, ó, tá? Python 3-tk, beleza? Para conferir se é mesmo ou não, a gente pode tá vindo aqui copiar esse cara aqui, esse nomezinho, vou vir aqui, copiar ele aqui, copy, beleza? E eu vou deixa eu ver, sudo apt show para ele mostrar alguma informação desse pacote e eu vou estar colando esse pacote aqui, tá? Colei e agora eu quero uma informação dele. Eu quero saber mais desse pacote. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Possui dependências. As dependências padrões aqui do pacote. Ó, a descrição está dizendo o seguinte, ó, tkinter, né? Escrevendo aplicações TK com Python 3. Ponto, o que vier depois, certo? Aqui ele já está dizendo, ó, o módulo para escrever aplicações gráficas portáveis com Python 3. Alguma coisa usando o TK, também conhecido como tkinter, beleza? Bom, então agora aqui a gente já viu então como procurar e achar o pacote, ok? Achamos o pacote, vimos que é esse mesmo aqui, o TK, né, que dizia uma nomenclatura aqui tkinter, né? Beleza. Então para instalar agora ficou fácil, né? Só a gente sabe o nome do pacote, sabe que ele é o tkinter. Só apt install python 3-tk, beleza? Isso no Debian, ok? No Ubuntu pode ser diferente esse nome, né? Depende do formato que eles empacotaram o pacote, beleza? Em outras distribuições também pode ser diferente esse pacote, ok? Mas aqui no Maya Linux aqui, por exemplo, que é baseado no Debian, é assim que a gente instala o tkinter no Python, ok? Beleza. Bom, como a gente já viu que a gente tem ele instalado no nosso sistema original, a gente tem que entender esse caminho aqui, tá? Do ambiente virtual. Onde ele está pegando esse Python, tá? Esse Python aqui que ele está pegando, ele faz referência ao nosso Python original do PC, beleza? Mas será que a gente tem o tkinter instalado aqui? Normalmente ele já traz o tkinter, tá? Na virtualização do venv, beleza? A gente pode testar com o mesmo comando, né? Python. Aqui ele vai estar pegando da variável de ambiente, tá? A variável de ambiente da codificação que a gente viu num dos primeiros vídeos, ela vai estar aqui no /usr /bin env, tá? Nesse arquivo aqui ele possui todas as variáveis de ambiente envolvendo a programação, entre outras, tá? Entre outros interpretadores, tá? Normalmente a variável que está aqui dentro, que faz referência ao Python, ela se chama literalmente Python, tá? Ou Python 3. Mas aí aqui a gente é uma questão de teste, basicamente, né? Eu vou digitar Python -m tkinter, beleza? E olá, funcionou tranquilamente, tá? A versão do tkinter aqui, ó, 8.6, beleza. Funcionou, abriu para nós, então tá funcionando. Então o tkinter, eu já posso importar então esse módulo tkinter no meu projeto. De verdade, a gente comprovou então que ele tá funcionando certinho aqui no meu modo enjaulado também.
Beleza. Vamos começar então. Para importar, a gente já sabe já como fazer. From do tkinter, beleza? Eu quero importar tudo, porque a gente vai usar tudo. Beleza. Agora vamos criar a classe main, porque é ela que vai ser a principal, basicamente, tá? A classe principal, que a gente está definindo o nome dela como main, ok? Não que é uma regra, não é uma regra, só que é um padrão da programação, tá? O arquivo main, basicamente. É uma coisa clássica, basicamente, tá? Simples assim. Beleza. Vamos lá, class. Vamos definir o nome da classe agora. Dizer que ela vai ser main. Abre parênteses, fecha parênteses. Dois pontos. Beleza. A gente está definindo então o nome da main. Agora falta um construtor que vai ser chamado quando a gente startar quando a gente criar esse objeto, tá? Quando ele for ser instanciado, no início então da criação desse objeto, ele vai executar um código por primeiro. Esse código ele vai estar sendo executado dentro do construtor em primeira instância, tá? Como sendo o start da nossa aplicação, basicamente. Nesse caso, então, a gente vai estar definindo aqui o construtor. A gente já sabe já como fazer isso pelos vídeos anteriores, tá? Lá da programação do módulos e classes, tá? Então, def underline init, ele já me dá aqui, traz aqui o modelo de exemplo. Vou dar um enter, beleza. Criou para nós então o construtor da classe. Beleza. A gente sabe então o def aqui, ele diz pra gente que vai definir uma função. Função, tá? Eu parei aqui, ó, em cima. Função na programação orientada a objeto, nova nomenclatura, se torna um nome de método. Função é igual a método, método é igual a função, tá? Eu chamo de função, ok? Função, que é a mesma coisa que método, e método, que é a mesma coisa que uma função, beleza? É a mesma coisa. Ok. Dentro dessa função, eu tenho um parâmetro self. Esse self é um parâmetro e ele vai passar esse parâmetro sem retorno nenhum para todas as outras funções, para a gente poder ter acesso a variáveis que a gente vai estar inicializando no construtor logo no início, beleza? Mais ou menos isso que acontece aqui, que vai acontecer na verdade. E esse apontamento, tá? Esse ponteiro basicamente, tá apontando para uma variável aqui chamada none. Esse none significa a mesma coisa que void, tá? Em outras linguagens de programação. Significa que eu estou retornando nada, tá? Eu só estou definindo aqui o construtor e ele está executando. Apenas isso, sem retornar, sem necessidade de retorno, de resposta, beleza? É um valor nulo, tá? Então, eu costumo associar para gravar melhor e mais rápido, tá? Na parte da programação. None eu associo como se fosse um void, beleza? Que o void é mais comum de se encontrar nas funções por aí. Beleza. Esse PES aqui é só para dizer que aqui terminou esse bloco de código, né? Para não deixar dar erro. Se eu tirar ele e não tiver nenhum código aqui dentro, ele vai dar erro, tá? Então, se eu não tenho nenhum código, não vou colocar por enquanto nenhum código aqui. Para não dar erro, a gente coloca um pass aqui que ele vai dizer assim, olha, aqui terminou esse bloco de código.
tá? Não tem bloco de código, mas terminou o início do meu construtor, beleza? Fim da linha do construtor aqui, basicamente. Beleza. Logo no início, então, eu costumo printar alguma informação para saber que o projeto começou, né? Tá funcionando de fato. Beleza, só para teste mesmo, tá? Então a gente digita print. Eu vou digitar aqui print, entre aspas duplas. Vocês podem colocar entre aspas simples, tá? Eu vejo várias pessoas colocando em aspas simples, porém, a forma como eu aprendi a programação no C, para mim, na minha ideia, tá? Na minha cabeça, é o costume que eu tenho, né? Eu gosto das aspas duplas para frase e palavras, tá? Quando é apenas um caractere, aí eu uso apenas aspas simples para dizer apenas um C aqui. Agora, quando eu tenho uma palavra ou uma frase, eu costumo usar aspas duplas para dizer que é uma string, tá? Que está aqui dentro. Beleza? Então eu vou digitar aqui projeto iniciado. Tá? Só para mim ter uma resposta que essa classe está funcionando corretamente. Projeto iniciado. Essa classe aqui, como não tem janela ainda, não criei janela ainda, vai aparecer apenas no terminal, tá? Esse print vai aparecer ali no terminal para a gente saber se está funcionando ou não, quando a gente instanciar essa classe, beleza? E como é que a gente instancia essa classe? A gente vem do lado de fora do arquivo, tá? Fora da criação da classe, e digita apenas o main e abre os parênteses, beleza? Para saber se está funcionando, eu venho aqui no terminal ou eu instalo o run code para ter um executável aqui em cima, aqui um ícone de play apropriado para o Python, tá? Para ele não sair do meu modo de ambiente virtual. Ok? Porque esse aqui, o padrão do VS Code, ele acaba tirando o meu Python aqui do modo virtual, do ambiente virtual, tá? Eu não vou instalar o run code, não vejo necessidade, eu vou estar executando diretamente pelo meu terminal aqui. Então, o arquivo main, ou seja, qual arquivo for. Então, eu vou estar digitando aqui um arquivo main. Beleza. Vamos lá. Executei o arquivo main. Apareceu para mim aqui projeto iniciado. Tá só para teste mesmo. E a gente viu então que essa classe está funcionando corretamente. Tá tudo definido corretamente. Não tem nenhum erro. A gente não tem erro aqui no Python também, porque a gente pode ter um código, uma biblioteca corrompida no Python e pode dar problema. Então é por isso que eu costumei a testar logo de cara, porque se tiver um problema logo de cara é mais fácil consertar. É mais fácil entender quando tá com poucas linhas de código do que tá com 100 linhas de código, do que com 200 linhas de código, beleza? Então é isso que eu levo a sério. Porém, tá, a gente viu nos vídeos anteriores então que para que esse arquivo seja identificado no Python como um arquivo principal que vai ser executado uma vez, basicamente, dentro da hierarquia de vários arquivos do Python, porque aqui a gente pode ter calculadora simples, calculadora científica, calculadora de programador, calculadora de distância, sei lá, vários tipos de interfaces gráficas, tá? Para evitar duplicidade do tkinter, aqui no arquivo main, lembrando que a gente vai estar instanciando o tkinter aqui no próximo vídeo, para a gente ver a janela. Para evitar isso, a gente precisa de uma condição aqui nesse main.
Beleza? A gente viu tudo isso nos vídeos anteriores. A gente vai digitar o seguinte aqui, então. If underline underline name igual. Esse igual pode ser colado ou pode ser separado. Beleza? E aqui eu vou definir que esse arquivo vai ser um arquivo principal de todo o meu código em Python. De todos os arquivos que aqui dentro da pasta vão existir. Esse meu arquivo main, ele realmente vai ser um arquivo principal que vai chamar um encadeamento de objetos existentes aqui no meu projeto, tá? Da calculadora. Então, aqui dentro das aspas duplas, outra vez, tá? Eu posso definir aspas duplas ou aspas simples. Beleza? Eu costumo utilizar aspas duplas. Ok? Underline, main, underline. E aqui eu boto 2 pontos para inicializar meu bloco de código. Dou um Enter, ele já vai tabular para a gente aqui de forma correta aqui no VS Code. E posiciono então a minha nomenclatura de classe. Tá? Main com M maiúsculo e parênteses e fecha parênteses. Beleza? Isso aí. Agora, aqui eu estou dizendo então que o nome, a nomenclatura desse arquivo eu quero que seja igual ao main, tá? Se for, no caso, a nomenclatura igual a main, aqui ele está tornando esse arquivo main um arquivo principal, tá? Um arquivo principal para não executar duas vezes o código do tkinter, porque a gente vai ter tkinter aqui, a gente vai ter tkinter na calculadora, beleza? E aqui a gente pode estar instanciando a calculadora também. Se a gente não ter esse código aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando a gente importar a calculadora aqui e for instanciar a calculadora aqui, tendo a janela principal sendo instanciada aqui nesse arquivo main, se a gente não tem esse arquivo, essa condição, ele vai instanciar duas janelas ao mesmo tempo. E a gente não quer isso. Para evitar isso, então, a gente coloca essa condição e diz, olha, só vai instanciar a janela que é desse arquivo existente aqui, tá? Desse arquivo, nesse caso a gente só tem um arquivo main, uma nomenclatura main, tá? Beleza. Nesse caso, a gente criou então o arquivo main e está passando então dizendo que esse arquivo, outra vez, esse arquivo, ele vai ser o arquivo principal que vai estar sendo executado um encadeamento, mas tudo vai começar por esse arquivo aqui, tá? Por esse arquivo main. E o resto vai sendo uma encadeação, né? Eles vão se conectando entre eles, entre si, entre os outros arquivos, beleza? Mas esse arquivo main aqui, ele é o principal de toda a programação. Isso aqui também vai servir quando a gente for buildar esse programa na fase final, que a gente vai transformar esse programa num executável para poder passar para as outras pessoas usarem, beleza? Por exemplo. Ok? Bom, vou dar mais um enter aqui para separar bem, legalzinho. Por hoje era isso, então. No próximo vídeo a gente vai estar deixa eu ver, criando a nossa janela, tá? Com o tkinter, beleza? E vendo então a criação sendo construída na prática, vídeo após vídeo, beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que parece um pouco repetitivo, mas como eu aprendi a programar, por exemplo, eu aprendi com 50 exercícios de lógica de programação em C toda semana. Ou seja, foi, sei lá, é um semestre, seis meses. Em 6 meses, toda semana era 50 exercícios, toda semana, para ter um ponto. Então isso dá bastante repetição, basicamente assim, tá? Foi assim que eu aprendi a lógica de programação, foi numa repetição federal e problemas, e foi evoluindo os problemas conforme os meses iam passando e a dificuldade ia aumentando. E aí a gente precisava de nota, tá? Quando eu fiz o técnico. Então foi assim que eu aprendi, tá? Com repetição, com o tempo, né? A gente vai pegando a manha, vai aprendendo a pensar mais por si mesmo e não o que outra pessoa quer que a gente pense, e sim como a gente quer que a gente, é, da forma como a gente quer criar aquilo que a gente está vendo, né? Que está visualizando na nossa cabeça. Beleza? É nesse ponto que eu acho que programação é legal. A gente criar algo para nós, ou para alguma finalidade que vai fazer diferença mesmo, né? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Fui. Valeu.